volta para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 127 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e dignos 1423 de rating. Estamos começando agora um repertório novo. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esqueça daquele like no vídeo, não esqueça daquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Introdução rápida de novo, em menos que 30 segundos. Eu posso falar sobre o meu link de afiliado durante a partida daí, né? Não preciso falar na introdução. G3, beleza. Então, nosso sistema aqui é jogar cavalo F6 e E6, que é um repertório bem padrão, bem tradicional esse que eu escolhi, né? Como meu adversário tá deixando eu dominar o centro, eu vou começar com D5 e depois cavalo F6. Então aqui você tem muitas maneiras de jogar. Você tem a postura de seguir o que você está acostumado, né? Vamos dizer que você jogue só em dia do rei. Então você poderia fazer em dia do rei, cavalo F6, G6, né? Formação de em dia do rei. Mas você pode também falar, bom, eu vou dominar o centro. O cara deixou, né? E5 é um lance bom, mas não quer dizer também que é um lance muito especial. O branco vai ter suas ideias também. Eu vou jogar cavalo F6 padrão, né? Sem aproveitar o E5, aquele jogo cavalo F3. Posso jogar estilo Grunfeld, mas eu vou ser fiel aqui ao repertório que está proposto, né? Que é jogar com E6. Não tem problema o bispo para dentro, né? Eu poderia tirar o bispo aqui, já que o branco não começou a pressionar o centro rápido. Mas isso aqui é bem tranquilo para as pretas também. Talvez um pouco tímido. Mas ok. D4, roque, a gente está numa posição típica de catalã se ele jogar C4. C3, tá bom. Ele já começa com uma postura um pouco mais passiva aqui, né? Eu deixei ele ficar mais à vontade, ele poderia ter jogado C4, que é a abertura catalã linha principal. Agora eu vou pegar a iniciativa com C5. E3 já bem, nitidamente passivo já o que ele tá fazendo, né? Parece que ele tá jogando como se fosse uma defesa eslava, né? Ele de brancas. Só que com fianquê também, então tá tudo muito passivo pra ele. Vou fazer cavalo C6. Poderia ser cavalo D7 também. Ele tomou. E eu vou tomar em C5. Ah, tá. Achei que ele ia jogar com B4. Tá bom. Cavalo D2. E acho que eu vou... Eu quero jogar E5, provavelmente, aqui dominar o centro. Mas acho que eu vou começar com dama E7, né? E5 é possível, mas aí talvez B4. Vou jogar dama E7, que eu acho que é um lance natural. Quero trazer a torre para D8 aqui. Cavalo B3. Eu tenho uma vantagem nítida de espaço aqui, então eu não quero trocar as peças. Eu vou puxar o bispo para D6, eu acho, né? Podia ser para cá também. Acho que para cá tá bom. Repara que ele tá jogando uma posição que ele não tem muita ruptura, né? Porque o C4 tá difícil de fazer, o E4 difícil de fazer também. Jogou o cavalo D4. Ele tá fazendo o lance, né? E5 é uma opção, aí... Como é que é? E5, cavalo B5, bispo B8. Bispo por D5... eu posso sacrificar esse peão, né? Tá, então eu vou jogar E5, que é o lance que eu queria fazer já. Se ele tomar, eu tô tranquilo. E se ele jogar aqui, eu puxo o bispo B8, né? E agora eu junto meu centro aqui, fico melhor ainda, né? E ele tá ficando muito, muito passivo aqui já, né? Bispo em C1 travado. Eu vou ter a ideia de empurrar o peão de A5 também. Cavalo A5, curioso, toca no peão. Eu acho que eu vou jogar dama C7, defende e ataca. B4 é possível até. Porque meu C5 é difícil, ele ganha uma casa pro cavalo dele. Interessante. O preto tá bem aqui de toda forma, mas interessante esse lance. Eu tenho uma certa dificuldade para fazer C5, né? Porque o peão vai ficar muito frágil aqui. O que que eu quero fazer aqui? Tá. Tem que parar pra pensar um pouco. Tá jogando bem rápido aqui, né? Então ele não tem ideias de B5 por enquanto, o cavalo tá caindo, C4 é meio difícil ele fazer. Eu tenho um potencial muito bom na ala do rei. Por quê? Eu tenho minhas peças olhando pra lá. Eu tenho um peão chegando pra E4, né? E o cavalo dele tá muito longe, né? O cavalo é uma das melhores peças de defesa. O cavalo tá longe, por mais que o bispo esteja aqui, né? Então, E4 é um lance que eu gosto de fazer, mas eu não quero definir agora, porque define o centro e potencializa um C4 dele em algum momento aqui, né? H5 é um lance
pouco esquisito aqui, mas acho que é bem lógico. Bispo G4 é possível também preparando F3. Mas assim, já não é um lance tão natural esse H5, né? Eu acho que é uma tentativa boa H5. Eu quero tentar fazer H4. Ele já imediatamente respondeu, que é um lance delicado esse, porque ele enfraquece, né? Eu vou jogar o bispo para G4. O F3. Então, ele tá jogando muito inconsequente aqui, né? Porque esse lance ele tem que pensar melhor antes de fazer, né? Olha só o tanto de fraqueza que tem na posição agora. Eu vou voltar meu bispo, não sei pra onde. Acho que E6 mesmo. Não é tão fácil ainda eu quebrar a posição dele. É, mas ele tá me dando todas as casas, né? Tá me dando todas as casas possíveis e imagináveis aqui. Porque aqui tá fraco, né? Eu até posso avançar, mas aí meu bispo fica meio fechado. É possível, né? E bispo G4 e manobrar esse meu cavalo aqui para F5. Então eu falo bastante da manobra de cavalos, né? Então se eu jogar E4, que eu acho que não é o melhor lance aqui, eu vou instalar meu bispo. Eu posso instalar o cavalo em G4, beleza. Mas assim, essa casa é muito boa para um cavalo meu. Dá para perceber isso? Vamos dizer que eu jogo E4, depois bispo G4, aí eu vou ter um plano interessante de botar meu cavalo em F5, né? Não é tão fácil chegar o cavalo ali, mas vamos dizer cavalo aqui, né? Porque eu bato nos dois peões. É uma casa que tá bloqueando bem um peão de F4, né? Um pouco de dúvida aqui ainda. Mas eu vou jogar bispo G4, ganhando um tempo de novo na dama. Acho que ele vai jogar bispo F3. E ele tá ficando horrível aí. Aí eu vou fazer E4. Ok, jogou dama 4. Interessante. Ele tá pelo menos ameaçando coisas na minha posição, né? Tá ameaçando o peão de C6 agora. E acho que eu vou jogar a torre C8, na humildade. Eu não quero entregar esse peão também. E se ele tomar, ele me ajuda muito, né? Meu bispo atacar aqui. E se ele avançar, eu jogo E4 e vai cair G3. Então ele tem que ficar parado aqui. Ele tá doido pra mexer esse peão, né? Porque ele jogou F3, jogou F4, mas agora ele tem que ficar parado. Ele vai ter que fazer um bispo B2, por exemplo. Tá ruim pra ele, mas eu acho que ele tá conseguindo sobreviver ainda. Interessante, C4. Eu acho que eu vou tomar agora. Porque se eu avançar, aí ele pode realmente estar começando a ficar bem. Aí, bispo B2, e ele tá chegando a uma pressão rápida aqui em C6, né? D4 é um lance meio curioso também, mas não sei se é bom. Provocando C5, bispo E7, aí tá provocando abrir toda a posição. Tem cara boa pra mim também. Se eu tomar e ele tomar aqui, aí provavelmente torre 8 é muito bom, né? Eu tô invadindo pelo centro. C5 é um lance também esquisito. Tem muito lance esquisito aqui. Provavelmente a posição dele é ruim, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado de toda forma, né? Cavalo E4 é um lance pra tentar pegar o bispo dele também. Mas eu acho que eu vou tomar mesmo. Porque de certa forma eu tô usando a lógica básica. Eu quero abrir o rei dele, né? E aqui eu vou fazer torre 8. Tá, vou jogar torre 8. C5. Ok. Eu vou puxar meu bispo, acho que lá pra F8, pra deixar minha torre aberta. Ele vai jogar bispo. Ele tá fazendo uns planos dele até. E agora eu vou botar o cavalinho em E4, parece muito bom, né? Sinto que a pressão vai ser horrível dessa partida aqui, mas é horrível de doer. De tanta chance que ele já deixou eu aproveitar aqui. Agora eu vou tomar de torre em E4. E agora vamos começar a perceber que ele tá com as peças bem deslocadas, né? Porque agora sim o rei ficou meio exposto. O bispo E5 já dá uma vontade grande de sacrificar aqui em E5. Tem o dama D7 também, que é mais seguro, né? Ah, eu vou jogar dama D7, sabe por quê? Porque minha torre tá muito boa em E4. Eu tô ameaçando o bispo C5 cheque, porque tem uma cravada horizontal aqui. Torre E5 é possível, mas peão toma dama E5, dama B3. E tem que estar ganho o preto, mas ele sobrevive ainda. Não sei se tá tão ganho, pensando bem. O rei meio que se esconde ali, né? Então eu vou jogar dama D7.
Mantém a defesa no peão. F6 é um lance também. E eu tô preparando esse aqui. Ele vai jogar torre 1, eu acho. E aí, bispo C5 vai ganhar 2 peões. Lembra sempre do que eu falei em algumas análises anteriores. Se a gente conseguisse jogar que nem um computador, seria ideal. Não só pelo nível dos lances, que é óbvio, né? Mas tentar sempre olhar o tabuleiro inteiro. Porque eu tô afim de atacar ele aqui, dá pra ver. Eu quero atacar meu adversário. O rei dele tá exposto, ele perdeu o bispo dele, mas você não pode esquecer da outra ala do tabuleiro. Então, assim, bispo C5 cheque aqui é o lance que vai ganhar a partida. Porque eu quero dar mate? Quero. Mas se eu ganhar 2 peões do outro lado, tá bom também. Então a gente tem esse hábito de focar numa coisa, né? E só olhar para aquele lado do tabuleiro. O cara tá jogando muito rápido, eu não me dei conta. Eu tô com 2 minutos, né? Mas eu vou jogar bispo C5 cheque, tá caindo a dama aqui. Vamos acelerar um pouco, mas. Ah, não, mas aí é demais, né? Já gastou 3 segundos pra entregar a dama. O que ele achou que eu ia fazer? Ele achou que eu dei o bispo? Do nada. Bom, eu tenho 1400 também, né? Sem querer ofender. Mas acho que ele pensou isso. Eu vou jogar F6 expulsando o bispo. E agora vamos acelerar um pouco aqui, mas vai ser bem tranquilo. Torre 8 brigando pela coluna aqui, para não deixar ele invadir com torre 7. E repara que mesmo nessa posição, mesmo com o rei dele exposto, mesmo sem o bispo, mesmo com dama mais, não é tão fácil dar mate ainda. Digo assim, eu tenho que ter um pouco de paciência, alguns lances para trazer minhas peças para próximo do rei dele. Cuidar muito com essa ansiedade aí. O Adriano 4564 falou, abandonou. Tá assistindo a partida. Ao vivo no chess.com aqui, no momento dessa gravação. Vamos jogar mais uma, vai. 11 minutos foi bem curto. Um, mensagem aqui, Cricor, um salve de Louveira. Um salve aí pra Louveira, interior de São Paulo. Vamos jogar mais uma, bora. Nosso amigo da Austrália ou Nova Zelândia? Austrália, né? Austrália. Bom, vamos fazer cavalo F6 agora. Cavalo C3. Então, minha sugestão era jogar com E6 aqui. Mas ele tá jogando o quê? Provavelmente o sistema London jogava, né? Que é o cavalo C3 aqui no lance 2. O cara viu algum vídeo na internet, algum curso. A ideia dele é fazer E4. Então eu não posso jogar abertura só pensando nos meus lances. No caso o E6 aqui, que é o estilo padrão da Ninja Indian, Dia da Dama. Só que se eu jogar E6, ele vai jogar E4. Opa. E virou uma defesa francesa. Então aqui eu devo jogar D5. Evitando o E4 dele. E ele vai jogar o sistema London. Variante Jobava com cavalo C3, eu acho. Cavalo F3, ok. Aqui acho que eu vou tirar meu bispo, né? Porque na outra posição eu joguei com E6, bispo E7, mas o branco fianquetou, é diferente. Aqui eu acho que esse convite é bom com o bispo indo para F5 aqui. E lembra que o cavalo não tá bem em C3 aqui, né? Isso aqui é uma variante possível, né? Tá na moda, enfim. Mas é um lance esquisito esse, do ponto de vista posicional. Vou fazer. Acho que E6 tá bom. A3. Eu acho que eu deveria jogar um pouco mais econômico, mais tranquilo aqui, mais encolhido, né? Mas eu vou jogar C5. Tem cara de ser um pouco suspeito aqui, porque ele pode ter um cheque e me atacar na diagonal aqui, mas tudo bem. Esse aqui era mais sólido. Vamos jogar C5 aqui. Esse lance não é tão instrutivo, eu acho. Tô tentando pegar uma iniciativa aqui. Mas eu deveria ter jogado esse, eu acho. Vou fazer cavalo C6. Acho que ele vai acabar jogando esse, que é um lance bem amigável pra mim, né? Esse aqui talvez tenha um pouquinho de um cavalo E5, né? Aproveitando sempre que meu bispo não tá dentro da cadeia, né? Então essas cravadas ficam, às vezes, um pouco mais incômodas. Também não tem nenhum problema, né? Cavalo B5, um lance que não tem nem pé nem cabeça, né? Porque eu vou jogar A6 aqui. Talvez ele elaborou a ideia que ele vai jogar bispo por F6 aqui, mas eu posso tomar de G e tá tudo certo. Eu dobro meu peão aqui, mas eu ganho vários tempos nessa brincadeira, né? Eu posso fazer bispo E7 também, pensando bem, né? Aí ele pode tomar em F6. Bispo E7 pode ser. Aqui A6, bispo F6, GF. Ele vai ter que voltar. Tá, vou jogar bispo E7 mesmo, vai. DC5 é um lance muito torto, né? Também pra ele. Bispo F4, mas agora eu vou jogar torre C8. Controlar aqui esse pulo.
E eu vou jogar a 6 na hora certa. Também não sou obrigado a jogar a 6 imediatamente, né? Mas vai acontecer o A6 já já. Ele segue botando uma pressão aqui, tentando. Sei lá o que ele quer fazer. Mas eu vou jogar a 6 aqui. Finalmente expulsar o cavalo dele. Né? Tem uma variante engraçada aqui, né? Cavalo pro C6, torre pro C6, cavalo A7. Mas acho que eu jogo torre B6 aí. Minha torre tá muito esquisita, mas o cavalo dele tá a ver navios aqui em A7, né? Então ele tá forçando a barra aqui com um lance nada a ver, esse cavalo B5. Né? Inclusive, esse cavalo B5 é um lance temático dessa abertura, só que ele teria que ter jogado bispo F4 direto, né? Ameaçou minha dama, eu vou tomar a torre pro C6, cavalo A7 seria um lance muito pitoresco, né? Vamos dizer assim. Ah, tá aí mais um adjetivo, hein? Pitorescos 1431 de rating. Hum. Bom, ele não fez nada, né? Ele ficou nesse vai e vem. Ô, cara. Eu vou tomar em D4 no momento oportuno aqui pra abrir minha torre também. Ele pode tomar de dama aqui em D4, né? Ah, daí bispo C2, talvez. É, eu quero incomodar ou em B2, né? Ou nessa coluna. Então dama B6 é possível, mas aí talvez torre B eu vou tomar em D4. Porque se tomar de dama cai em C2, né? Esse que é o problema. Vou de peão. Agora sim, dama B6, parece muito agradável. Ele tá começando a ficar suspeito aqui já. Torre B1. É, se bem que eu não consigo ganhar material ainda, né? Torre B1 ele se aguenta. Hum... Cavalo E4 é um lance que. Ah, talvez eu ganhe um peão, né? Pra dar aquele sono em vocês agora. Mas é um lance que, posicionalmente e estrategicamente falando, não é um lance bom o cavalo E4. Porque o cavalo dele tá esquisito aqui, né? Ele quer jogar C3. Ele quer deixar a estrutura dele mais compacta, mais concisa aqui, mais conectada, né? Então, quando eu jogo esse, ele pode trocar e jogar C3. Só que nesse momento exato, eu tô pegando o peão de G2, né? Que é um peão, peão é um peão, né? O peão é um peão. E se ele jogar bispo D3, bispo G2. Não, mas tá dando um contra-jogo que eu não quero, eu acho. Ele pode talvez fazer bispo D3, né? Bispo G2, torre G1 e tem uns dama entrando. Não, não quero fazer isso. Vou jogar, tentar jogar mais correto aqui. B5 é um lance, mas eu não queria fazer B5. Vou jogar dama B6 aqui mesmo, vai. Vamos provocar o torre B1. Porque cavalo A4. Não, mas aí dama 5 cheque, né? Ah, não, mas aí tá de sacanagem, né? Gastei 1 minuto e 18, ameacei o peão aqui, o cara ignorou completamente, né? Eu ameaço aqui, não tem como ele prender minha dama, né? Dama B2. Aí não dá, né? A teoria que eu vinha trazendo aqui é que o pessoal nessa faixa de rate 1300, 1400 estava defendendo ameaças em um lance, né? Beleza, ele elaborou uma ideia que quase ganha minha dama, porque realmente eu não tenho casas pra cá, né? Geralmente esse lance ganha a dama. Só que eu tenho dama C2 aqui, né? Então, se esse peão tivesse defendido por alguma peça, eu realmente perderia a dama aqui. É um tema. Talvez ele conhecia o tema, né? E se emocionou um pouco. Só que eu tenho dama pro C2 aqui. E são dois peões limpíssimos a mais agora, né? Depois eu vou tomar de bispo em C2 aqui também. E muita vantagem agora. Vai ter que fazer um lance triste, cavalo B2, ou talvez cavalo C5, né? Tomou em F6, que é bem pior, né? Porque ele quer abrir a casa de C5, mas agora ele tem um problemaço aqui, né? Acho que ele vai abandonar. Cavalo C5 e bispo D4 aqui, né? Par de bispo bonito aqui, tudo defendido, uma estrutura firme aqui. E peão fraco em D4, tá caindo cavalinho em A4 aqui. Cavalo C5, eu já tenho torre pro C5, que ganha uma torre ali. Ganha uma peça na troca, né? Mas esse aqui é mais simples até. Ameaça aqui. E quando a torre C1 eu tomo defendendo o bispo ainda. Quer dizer, torre C5 também era simples, né? Enfim. Acho que teremos abandono. E vamos para análise.
Jogou torre C1, eu vou tomar a torre pro C5 aqui, tudo defendido, tudo conectado. Ele fez o roque ainda, e aqui eu tenho uma dança dos bispos aqui, né? E a dança das torres, né? Que é bispo B2, aí torre única, aí bispo C3, torre C única, aí bispo D2, torre A única e vai empatar daqui a pouco, né? Não ganha essa torre incrível, né? Vamos começar com o bispo B2, só pra ver onde ele vai. Eu não vou ficar brincando de vai e vem aqui, que é sacanagem com o cara, né? Acho que eu vou tomar em A3 mesmo. É, se eu jogar aqui, ele vem aqui. Aqui a torre não cai, né? Mas eu vou tomar logo em A3. Dobrar na coluna. Posso jogar o G6 se eu, né, quiser ser o extremo da profilaxia aqui. Senão eu trago o rei para F8 para não levar mate aqui. Mas não tem nenhuma, mas nenhuma perspectiva do cara me atacar aqui, né? Vou fazer torre C8, botar minha última peça em jogo. Ele deu um arzinho pro rei dele também. Bispo G4 e agora sim, bispo D3. Tocando na torre ali. E eu vou trocar as torres. Trocar os bispos, aliás. E jogar a torre C1, pra simplificar aqui. Eu vou encostar meu rei F8 aqui pra você que tá com a aflição do que eu tô levando mate aqui na primeira fileira, né? Lá. E agora eu vou jogar rei F8, pronto. Ele vai jogar a torre A2, não, jogou a torre 3. Vamos fazer bispo C5, talvez, pra tocar no peão aqui. E agora eu vou jogar B5 aqui. Não tem por que eu entregar esse peão de B7, né? Eu posso seguir avançando. Só que ele jogue esse pra entregar a torre sem querer, não. Não, eu vou seguir agora com... Ele quer jogar torre A2, né? Qual seria o lance mais... Eu vou jogar esse mesmo. Quando ele jogar isso, eu tenho cheque e volto. Que é o cúmulo da pandurice, né? Esse lance. Não, eu vou jogar B3, né? É demais também. Vou jogar A5. A4. A3. E aí chegou, né? Vou jogar B3 no próximo, ele vai abandonar. Vamos para a vitória número 129. Beleza. O Vitor mandou um GG no chat. Temos uma mensagem aqui. Salve, Cricor, me chamo Guilherme e evolui muito o meu xadrez graças a você. Aí, ó, mais uma história de sucesso. Cabe 3 partidas, não. Vai rolar só 2 partidas hoje. Mandaram aqui no chat também. Manda um salve, o INRD. XP2 manda um salve. Boa, Cricor. Mais uma estão falando aqui, não. Vou jogar só 2. Mandar 2, tá bom. Beleza. Então, 1439. Vamos para análise. Vamos para análise. Precisão um pouco melhor hoje. No último vídeo foi mais ou menos, né? 94,4 das pretas. No caso, eu com 3 imprecisões. E 83,2 para ele. Nosso amigo da Austrália. Lembrando que você pode fazer o upgrade da sua conta com o meu link de afiliado, que é esse aqui, ó. Esse QR Code aqui embaixo. Ou você pode digitar o link direto, que é go.chess.com/cricor. Tá na descrição desse e de todos os vídeos. Lembrando que você tem um total de 0 benefícios usando o meu link de afiliado, mas é outra maneira de você colaborar com o canal também, para fazer o upgrade da sua conta ou renovar a assinatura que você talvez já tenha. Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Beleza, vamos para análise então. Feito o Merchan. Então ele jogou D4, cavalo F6. Não sei se o cara comprou um curso da Jobava London, talvez, né? Mas assim, se ele comprou o curso, ele tem que jogar Bispo F4 aqui. Pelo menos fazer sentido, né? Eu não gosto dessa variante. Ela é bem interessante para as brancas, não é uma abertura ruim nem um pouco, tá? Mas variantes que você coloca peças de maneira esquisita é difícil de manejar depois. Por mais que você estude, por mais que você entenda, né? Sem contar que ele não vai entender a essência posicional disso aqui com esse nível com 1400. Ele pode até seguir um padrão, mas quanto mais simples for a posição, mais natural vai ser. E mais sentido vai fazer para o jogador também. Então, por isso que eu, fazendo propaganda do meu curso de Sistema London, aproveitando o merchan, olha só como eu tô, né? Marqueteiro hoje.
Você pode conferir o meu curso de Sistema London, tá na descrição também desse e de todos os vídeos. O que, que eu recomendo no meu curso de Sistema London? O London tradicional. Bispo F4, depois eu vou jogar E3, cavalo F3, e eu nunca mando você botar o cavalo em C3. Então eu vou jogar E3, cavalo F3, aí depende. Pode ser C3, pode ser C4 cavalo C3, só que eu não mando botar o cavalo aqui em C3. Então esse é o tipo de abertura que é interessante, mas é uma coisa avançada. Porque você já tá jogando desrespeitando um conceito no lance 2, que é botar o cavalo na frente desse peão aqui. Então, por mais que você decore as variantes, que nem esse é o espírito, tá? De sua abertura já tá errado começando por aí. Mas tá que mesmo se você entender o conteúdo de um curso ou de um vídeo que recomenda esse plano aqui, eu não acho legal. Vai fazer falta você ter esse peão no jogo, foi o que aconteceu nessa partida mais pra frente, né? Então, se o cara fez isso, ele teria que jogar bispo F4 agora, né? E tem ideias específicas, né? O branco às vezes pula o cavalo para B5. Se jogar C6, acho que o branco vai tentar uma expansão aqui no centro, às vezes cavalo F3, cavalo E5. Não sei se F3 é 4, enfim. São ideias pouco convencionais. E eu não acho que é legal essa postura para jogar, principalmente de brancas, né? Bom, cavalo F3 eu joguei bispo F5, tirando o bispo. Agora ele veio com o bispo G5, já é um lance meio desconexo, mas ok, E6. A3 e aí C5 um pouco alegre demais, talvez o Sp7 rock era mais tradicional aqui. Eu joguei C5, E3, cavalo C6, já pegando a iniciativa, né? E o problema é que, como eu falei, esse peão tinha que estar aqui, esse peão tinha que estar ou rompendo em C4 ou controlando aqui em C3, né? Cavalo B5, e o Sp7 foi duramente criticado, ou que dá pra jogar o A6 mesmo, né? Toma, toma e ia ter que voltar o cavalo. Poderia ser também. Mas o Sp7 tá ótimo também. Ele voltou aqui, eu joguei torre C8. Cavalo E5 e A6 aqui. Tá ótimo esse lance, né? Ele tomou, eu tomei. Tinha esse lance engraçado, quase ganhei minha torre aqui, mas até se eu jogar a torre desse, eu tenho que estar ganho aqui, né? Mas esse aqui, o cavalo tá completamente inútil aqui. Até a torre C7 eu tô ganho também, com certeza, né? Mesmo entregando essa torre, porque esse cavalo vai cair, né? Então essa posição também tá ganha, com certeza. Ele pode dar duvidoso, mas duvidoso com 3 pontos de vantagem pra mim, né? Esse cavalo vai cair, óbvio. Não existe o cavalo ficar aqui e o branco tá bem, né? Bom, cavalo C3, aí eu fiz o roque, bispo E2, aí eu tomo em D4. Então, essa posição é exatamente o motivo por que você não deve botar o cavalo em C3, né? Tudo bem, eu joguei C5, joguei da maneira correta, mas olha que desagradável já tá a posição branca. Tá muito desagradável. A posição preta tá perfeita aqui, né? Ele realmente gosta do cavalo E4 que eu falei ali, mas o computador não tem medo do contra-jogo, né? Porque eu tava um pouco incomodado com esse tipo de lance, né? Bispo G2, torre G1. Eu bati o olho em Bispo E4, mas visualmente parecia que tava dando um pouco de alegria pro meu adversário. E como vocês bem sabem, você não deve deixar seu adversário feliz nunca, né? Então, eu achei que era desnecessário esse cavalo E4, é um lance bem materialista. Mas o dama B6, que ele pode dar como duvidoso aqui, a vantagem preta é muito grande ainda de toda forma. Porque ele não tem lance com o cavalo direito, tá caindo em C2. Esse peão aqui pode ser um alvo, né? Porque ele não consegue defender direito. E eu. B5 acho que não faz muito sentido, na verdade, porque B5 B4 justifica um pouco a torre dele aqui, né? Então dama B6 tá ótimo. E ele fez um lance absurdo, né? Entregou o peão de B2 sem mais nem menos aqui, né? Pode ser que ele achou que tava ganhando a dama, sei lá. Cavalo A4 eu tomei em C2, trocou, trocou. E aqui piorou ainda mais a posição, mas não faz a diferença já, né? Bispo D4. Torre C5, bispo B2, fui tomar em A3, trouxe a torre pra cá. Bispo D3 pra trocar mais peça, e aí foi, né? Rei F8, e aqui é só coordenar meu bispo aqui, trouxe o bispo pra cá e comecei a avançar os peões. Se ele jogasse torre A2, eu ia jogar B3 aqui. E aí se tomar em A6, B2, né? Então aqui eu fui trazendo outro peão. E ele abandonou aqui depois de A3, né? Um jogo bem direto, mas volta naquele conceito. O pessoal pergunta: que abertura eu devo jogar de brancas, que eu devo jogar de pretas? Basicamente, todas as aberturas são aceitáveis, tá? Mas quanto mais, vamos dizer, quanto mais próximo de 1000 seu rate ou menos que isso, quanto mais, vamos dizer, básico tá o seu nível, próximo dos 1000 ou abaixo disso, menos você deve inventar na abertura. Então, quanto mais tradicionais as aberturas que você jogar, melhor.
né? Eu sei que tem gente que gosta dessa coisa de jogar coisas diferentes, né? Jogar no primeiro lance um B4, um G4. Se você tá buscando evolução e melhores resultados, não é o caminho esse. Você tem que jogar o mais tradicional possível, vai te colocar em posições mais simples, né? Porque tem gente que fala, não, mas ninguém sabe enfrentar B4 no lance 1, é muito boa abertura, ninguém conhece. Ninguém precisa conhecer. Você tira as peças e tá bem de pretas, né? Não existe né, um conhecimento que tem que ter de abertura. Você tem que saber o espírito básico de aberturas, que é desenvolver suas peças em direção ao centro e fazer o rock e colocar as peças pro jogo. O jogo se desenvolve depois, né? Então essa ideia de que ninguém conhece o B4, eu vou jogar. Não é por aí o caminho, né? Você tem que jogar as aberturas mais tradicionais possíveis, né? O D4 que ele jogou, claro que é muito tradicional, mas esse cavalo C3 já é um primeiro passo na direção errada. Eu não acho que é legal esse lance. A não ser que você realmente estudou bem um conteúdo, tem experiência, você tem bons resultados com o cavalo C3, beleza. Tá tudo certo, né? Mas a tendência é que você tenha dificuldades, eu acho, em resultados, porque suas posições vão sair já, talvez não tão fáceis de jogar de brancas, né? É o jeito que eu vejo as coisas, pelo menos em relação às aberturas. Beleza, então terminamos o vídeo com 1439. Vamos ver a primeira partida agora. Foi contra o sueco, eu nem falei, né? O país do cara. Nosso adversário da Suécia. Foi interessante essa partida até, né? Ele jogou bem passivo a abertura, mas eu achei que ele até jogou melhor que o outro. Eu fiz 89,7, o cara fez 77,2. Eu tive duas imprecisões, uma chance perdida, ele teve três imprecisões e três erros. Tá bom, vamos ver. Ele jogou uma abertura meio genérica, né? Tentou jogar uma catalã, sei lá. Então G3, beleza. Por exemplo, esse G3 eu acho muito mais interessante do que botar o cavalo em C3, porque é um pouco passivo às vezes o G3, mas é padrão. É a mãe do rei de brancas. Então isso aqui é um padrão legal que dá pra jogar. Quer jogar G3? Tá ótimo, tá excelente. Claro que você tá cedendo centros pro seu adversário e tudo mais, mas assim, é uma sugestão boa o G3, tá? Eu gosto dessa opção de G3. Não é a primeira opção que eu recomendaria, tá? Mas é uma opção boa. Você jogar assim é o Índia do Rei de cores invertidas. Se você já teve trechos aqui de repertório que eu usei essa abertura de brancas, né? E aí de brancas e de pretas, claro, né? Fazendo espelhado sempre para pegar as ideias. Então, rock, bispo E7. E aqui, quando eu fiz esses vídeos jogando, vamos dizer, tipo um ataque índio do rei, né? E uma defesa índia do rei de pretas, importante entender que aqui você tem que ser flexível de brancas. Então ele jogou D4 e C3, que é uma postura bem passiva, aí já não acho tão legal. Mas aqui geralmente é mais lógico você fazer o D3, que é igualzinho ao Dia do Rei, né? Que é o D6 das pretas. Aí roque, e aí você até pode jogar C4, mas o padrão é fazer cavalo D2 e depois E4 aqui, né? Ou torre 1. Tem até o dame 1 que eu já falei pra vocês que existe, mas torre 1 seria o mais padrão e depois jogar E4, que é o espírito aqui da desse estilo de Índia do Rei, de ataque índio do rei, né? Ou C4 aqui direto, né? D4 óbvio que é normal também, mas D4 e C3 eu não acho que combina muito. Então se você quer jogar esse esquema com fianqueto, você tem que ser. Não sei como é que esse cara joga, tá? Mas você tem que ser flexível aqui e jogar às vezes com C4, às vezes com D3 e E4, né? Ou às vezes com D4 e C4, mas D4 e C3 não. Né? Você não utiliza muito o seu bispo aqui, né? O C4 é legal porque cria uma pressão aqui, o D3 e E4 também, né? Potencializa a abertura do bispo. Isso aqui deixa meio passivo. Mas é aceitável também, né? Só não é grande coisa. Joguei C5 de novo. Repara que eu usei o mesmo padrão, né? Do C5 nas duas partidas. Na outra eu tinha o bispo em F5, né? Foi circunstância diferente. Mas eu sempre vou tentar essa ideia de jogar o C5 para buscar a iniciativa aqui de pretas. Ele jogou E3, cavalo C6, ele tomou. Ele já cede o centro a troco de nada aqui, né? Não tem por que ele fazer isso, né? Porque se ele quer jogar assim, é interessante ele manter o peão em D4 para sempre, né? Até B3 ele pode fazer bispo B2, que é um pouco passivo, mas ele fica ali com o peão forte. Se tomar, ele toma, que nem na London, né? Toma com o peão de E. Agora esse lance aqui me dá potencialmente um centro muito bom aqui, né? Mas ele jogou interessante depois. Cavalo D2 eu joguei dama E7, ele já gosta do E5 imediatamente, mas ok, dama E7 não tem nenhum problema. Cavalo B3. De novo era melhor jogar o B4, eu acho aqui. Que era uma ideia de expansão, né? Bispo D6. Cavalo D4 e agora eu joguei E5.
tomou... Interessante esse cavalo A5 dele. Tem uma C7, B4. Ele ganha um território aqui, né? Na ala da dama. Aqui é interessante, eu joguei H5, né? Que eu acho que é um lance bem difícil de imaginar. O H5, de modo geral, né? É um tipo de lance moderno, assim, né? Hoje em dia tem muitas posições que você não tem muito o que fazer, você dispara o peão de H aqui. Porque se eu chegar em H4, H3, eu vou criar vários temas mais pra frente na posição, né? E se ele mexer aqui, ele enfraquece, né? Então é interessante o H5, mesmo porque o branco não tá fazendo nada de muito especial aqui na posição, né? Ele sugere bispo A6 e torre B8. Olha só de novo como o computador é muito daquele estilo que eu falei pra vocês, né? Ele quer jogar nas duas alas o tempo todo. Eu já tô começando a olhar só pra lá do rei aqui. Ele quer fazer bispo A6 e um torre B8, que me custa entender esse lance. Ele quer fazer C5, talvez, não sei. Mas H5 é super aceitável aqui. Ele joga H4. E aqui ele já dá uma vantagem gigante com bispo A6. Se ele jogar torre 1, qual que é o... Ah, vou jogar E4, talvez? Não, ele quer sacrificar ali? Ah, acho que ele quer sacrificar já. Ah, tá. É porque ele já tá com uma ideia super concreta. Ele quer tomar em G3 e botar o cavalo em G4 aqui. É porque tá muito longe as peças dele. É difícil imaginar isso, né? Mas é difícil imaginar que uma posição dele, por mais que esteja um pouco esquisita, tá mais ou menos normalzinha a posição dele. Não fez nada de muito absurdo, né? Ele deixou eu ganhar muito espaço, ele se enfraqueceu aqui. Mas não parece que vai cair a casa já, né? De repente. Ele já indica o cavalo G4 e sacrifício em G3 aqui. Ele não tem como trazer ajuda, né? Ele tá sem a circulação aqui, né? A circulação tá cortada do centro para lá do rei. Ele não consegue conectar as peças na defesa aqui, né? Meu bispo tá cortando ali também. Interessante. Esse não era tão fácil imaginar. Eu joguei bispo G4, que ele critica, mas é um lance totalmente normal também. Ele jogou F3 e eu volto bispo E6 aqui. F4. E agora voltei bispo G4, né? Voltei. Ele veio dama 4, torre C8. C4, né? Ele veio pra uma briga esquisita aqui. Abrindo tudo, né? Então, assim, muito desconexo o plano dele, né? Muito desconexo e os lances. Ele ainda não entregou nada, né? Só que ele tá enfraquecendo muito o rei dele. E eu vou tomar em F4 agora, né? O E4 aqui eu realmente achava que ele tava começando a ficar interessante aqui. Eu acho que ele vai. Eu joguei peão toma, né? Eu acho que ele vai indicar como um erro sério o E4, vamos ver. É, tá quase igualado já. Bispo B2, né? Imagino. Bispo D2 é difícil de entender. Se ele prefere jogar assim. Eu achei que esse, depois torre C1. E aí, porque eu tô fechando o centro. Repara que ele tá tentando vir pra cá, né? Me incomodar, alguma coisa assim. Só que o rei dele tá muito exposto, né? Então aqui eu quero estourar a posição dele, né? Então é por F4 faz muito mais sentido aqui. Ele tomou, e aí torre de F8 tá natural. Nem pensei nesse lance aqui. Atacar aqui, mas ok. Torre 8 tá bom. E aí, C5. E agora fui duramente criticado com o bispo F8, que é um absurdo, né? Porque ele manda jogar bispo E2. Ah, tá, porque eu tenho dama B6 já. Não, mas isso era muito difícil. Não, esse aqui tá excelente, ele tá viajando aqui, né? Esse aqui, porque se tomar aqui eu dou cheque. Torre F2, cavalo G4, e se rei H2 eu tomo em F2 e dama F2 cheque, né? É, isso F8 tá ótimo. O preto tá melhor aqui, com certeza, né? Tem que estar tá melhor o preto aqui. Inclusive nem mudou muito a avaliação, não. Tava 2 pontos, agora tá 1,6, né? 1,7. Essa crítica foi mal colocada aí, mas beleza. Bispo B2 e agora cavalo E4. É, incrivelmente, dama A3 ele sugere e não tá tão fácil pra mim aqui, né? Engraçado, né? Porque ele fez muitas irresponsabilidades aqui, mas muitas. Só que se ele jogar dama A3 e bispo D4, né, e torre E1, ele tá começando a ganhar estabilidade aqui aos poucos, né? Porque eu não tenho ruptura aqui. Esse peão G3 é muito fraco, mas não consigo atacar de novo esse peão, né? Engraçado, né? Engraçado que a posição dele esteja aceitável depois de tudo isso aqui. Né? Depois do F3, né? Aqui. Parece que eu tinha que tomar antes aqui em F4, né? Enfim. É engraçado que esse chute dele aqui deu tudo certo, né? Tudo bem, tinha esse bispo E2 meio mágico aqui. Pra dar uma entortada nele.
Mas enfim, esse perfeito tá bom. E aqui dama A3 era o lance que aguentava ainda. Ele tem até uma ideia de trazer o cavalo pra D4 pro bloqueio, né? Enfim, mas o preto era melhor de toda forma. Ele tomou essas, deve perder já, né? Porque torre por E4, agora o rei tá mal, eu crio esse tema aqui também. Bispo E5 e dama D7 tá excelente agora. Ameaço aqui, eu tô trazendo uma ameaça até lenta, às vezes jogar F6. E eu posso começar a entrar com a dama também, né? Então aos poucos aqui o rei dele vai sentir a fraqueza. E aí, bispo C5 cheque, agora caiu tudo, né? Ele entregou a dama, mas é claro que era melhor não entregar a dama, né? Mas assim, rei H2 tá muito perdido igual, né? Eu jogaria, sei lá, torre B4 no mínimo, já tem 2 peões a mais, tá caindo tudo. Me surpreende um pouco, tá 8 pontos de vantagem aqui, né? Parece um exagero, né? 8 pontos. Mas tá bem ganho, né? Sei lá, vou jogar bispo F8, F6, começar a avançar aqui. Mas são só 2 peões a mais, né? Tá meio dramático o computador aqui. Ele tomou em C5. Que loucura, ele fica meio desregulado quando tá muito ganho, né? Ele diz duvidoso B pro C5. Ele não coloca nem erro, muito menos gafe, né? Muito menos capivarada. O cara entregou a dama inteira aqui por uma peça, ele acha que não é tão grave, né? De tão ruim que tá a posição se ele jogar RH2. Que exagero, né? No computador. Cavalo B3, F6 e agora acabou a partida, né? Torre 8. Caiu o cavalo e ele abandonou, né? Pois é. Beleza. Então, 1439 ao fim desse vídeo. E chegamos à vitória número 129. Se você gostou aqui das análises, das partidas, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu!